Bom dia. Rodoviários da capital entram em greve por falta de pagamento, imprudência e o aumento de acidentes envolvendo pedestres. Moradores denunciam falta de segurança no Jardim Eldorado. E você vai saber mais sobre constelações familiares. Hoje é 23 de fevereiro de 2016. O Bom Dia Maranhão já está no ar. E a gente abre a edição de hoje falando da greve dos rodoviários na capital. Vamos ao vivo saber mais com o repórter Eduardo Ericeira, que tem mais informações. Eduardo, ontem aconteceu uma paralisação de advertência aí de cerca de 2 horas. E hoje, grande parte dos rodoviários decidiram paralisar as atividades. Eu queria que você começasse falando para a gente quais as empresas que não estão circulando, os ônibus que não estão, as empresas desses ônibus que não estão circulando nessa manhã de terça-feira aqui na capital. Muito bom dia. Pois é, muito bom dia, Eliane, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão, segundo dia de paralisação, e as maiores empresas aí que atendem praticamente não só a capital São Luís, mas a região metropolitana, já que o sistema é integrado, não estão com ônibus circulando aqui na capital e na região metropolitana. A gente pode citar, por exemplo, as maiores, entre elas Primor, Maranhense, 1001, Gonçalves, Taguatur, que atende a área Itaquibacanga. Muitos usuários de transporte público aí acabam saindo prejudicados. A gente vai mostrar uma imagem aqui que explica bem essa situação, Helene, que é justamente a da ponte do São Francisco. Você vê que só tem carro circulando nesse momento, apenas inclusive um caminhão, mas o restante só carro circulando nesse momento da ponte do São Francisco, onde normalmente a movimentação de ônibus coletivo é bastante grande. Agora a gente vai pedir para o repórter cinematográfico José Antônio Teixeira mostrar aqui justamente também a Avenida Beira-Mar, nessa região central de São Luís. A gente percebe também a movimentação apenas de motos e carros, e também, Eliane, um detalhe importante, algumas vans também circulam. A gente sabe que quando tem uma greve dos rodoviários, motoristas de vans, proprietários de vans, aproveitam para tirar essas vans para justamente transportar aí os passageiros. A gente já presenciou também aqui algumas pessoas aguardando nas paradas de ônibus aqui na Avenida Beira-Mar, e não passou nenhum ônibus até esse momento, viu, Eliane? Pelo menos ônibus que presta serviço no transporte público aqui da capital e na região metropolitana, nesse momento, enquanto nós estamos aqui, a nossa equipe, desde por volta aí de 7 horas da manhã, nenhum ônibus foi visto passando até esse momento pela região central de São Luís, o que dificulta porque esses moradores, essa população que vive mais afastado aqui do centro de São Luís, aqui a gente pode citar alguns bairros, como Cidade Operária, Turu, Coab, Quatraque, Zona Rural de São Luís, até mesmo a área Itaquibacanga, que precisam vir aqui para o centro de São Luís, estão prejudicados por conta dessa paralisação aí da grande maioria das empresas que prestam serviço no transporte público. Apenas 3 empresas estão com o pagamento aí certinho, tudo normal com os rodoviários. São a Pericumã, também a Aviação Pelé e a Requinte, que só atendem uma quantidade muito pequena de bairros aqui da região metropolitana. As áreas da Divinéia, Maiobão, Santa Clara, essas áreas não estão prejudicadas, mas acabam sendo prejudicadas para vir para essa parte central de São Luís. Então, a situação é essa. Por enquanto, nada de ônibus circulando aqui, pelo menos aqui nessa área do centro da capital, aqui na Avenida Beira-Mar. Voltamos com você, Eliane. Obrigada pelas informações, Eduardo. As empresas que ganham mais, atrasam mais. Daqui a pouco, Eduardo Ericeira volta com mais informações aí da Avenida Beira-Mar. E olha só, além da precariedade, também da frota de ônibus, outra preocupação é com a grande quantidade de acidentes envolvendo pedestres. Cerca de 44 pedestres morrem por dia em todo o país. Muitos atravessam fora da faixa, mas a reclamação ainda é a imprudência dos motoristas. É essa imprudência de motoristas e pedestres que revela a falta de educação dos condutores na capital. Para esta especialista em medicina do trânsito, a omissão de civilidade é a principal causa para a maioria dos acidentes. Imprudência, distração, né? O que leva as pessoas a se distraírem no trânsito são vários fatores. Aqui, falando do motorista, até do pedestre, a gente pode citar muito o celular, no sentido de mandar mensagens, e o descumprimento, o desrespeito à legislação
legislação de trânsito, o Código de Trânsito é claro, a faixa de pedestre, tanto é que você não respeitar é uma infração gravíssima, 7 pontos na carteira, R$ 191,53 de multa, né? Então, na faixa, o pedestre é rei. Um carro desgovernado atingiu um grupo de pessoas. 4 ficaram feridas. O motorista não prestou socorro e ainda não foi identificado. O acidente foi registrado exatamente nessa faixa de pedestres aqui. Toda a ação foi registrada através de uma câmera instalada na fachada de uma igreja evangélica. Veículos em alta velocidade na avenida até é incomum você atropelar 4 pessoas juntas na faixa. Isso não é um acidente comum, né? Nos leva a crer que esse motorista estava muito desatento e realmente com excesso de velocidade que não percebeu e não pôde frear a tempo. Seu Francisco precisou esperar quase 5 minutos para atravessar a faixa. Sem o semáforo na avenida, o risco de acidentes aumenta. Demora demais para passar. Essa moça estava aqui, ela demorou, foi muito, porque ela viu minha coragem, ela passou. Mas isso aqui é muito perigoso, isso aqui era para ter um sinal aqui, porque tem uma igreja bem aí. Eles não deixam a gente passar, é os carros que não param. E a gente continua conversando com a especialista em medicina do tráfego, Rita Camarão. Bom dia, Rita. Seja bem-vinda ao Bom Dia Maranhão. E aí você explicou, inclusive na reportagem, falou dessa importância também e desse trato do motorista com o pedestre. Mas a gente fala também da imprudência do motorista e da distração do pedestre. Esses são alguns dos principais fatores, Rita, desse aumento no número de acidentes? Bom dia, Eliane. Com certeza, né? Nós temos que levar em consideração que o mal culpado nesse caso é o motorista, né? Ele que tem que ser um motorista defensivo, ele tem que proteger o pedestre, mas ao mesmo tempo a gente tem que chamar a atenção que o pedestre tem que procurar se proteger ao atravessar na faixa, né? Tem que atravessar na faixa e tomar alguns cuidados, levantar o braço, esperar o carro parar, ter certeza que o motorista o está vendo e aí prosseguir e atravessar a faixa. Hoje, as distrações, né, principalmente com o celular, isso ocorre tanto com o motorista quanto com o pedestre. A gente pode dizer, inclusive, então, que o pedestre ele está mais desatento, principalmente por conta dessas tecnologias que a gente pensa que de alguma forma vai ajudar, mas na maioria das vezes acaba atrapalhando, eles ficam muito tempo mandando mensagens, entretidos com as mensagens e acabam esquecendo do trânsito. Na verdade, é isso aí, tanto o pedestre quanto o motorista, e principalmente o motorista, porque ele tem uma arma na mão, né? Ele tem um veículo automotivo, ele está dirigindo, mas a gente tem visto em muitos vídeos por aí, as pessoas tropeçam, batem no poste, né? Não percebem o que está à sua volta quando tem alguma coisa distraindo na mão. E no trânsito não só na educação para todos, motoristas e pedestres, e a gentileza, né? Ao chegar próximo a uma faixa de pedestre, é primordial se manter uma velocidade baixa e frear próximo a uma faixa de pedestre. E essa faixa de pedestre, é interessante que ela esteja também, que próxima dela tenha um semáforo ou não necessariamente precisa de um semáforo para esse trânsito fluir? Não necessariamente, a gente vai ter sempre num semáforo, vai ter uma faixa de pedestre, mas não necessariamente, a gente pode ter faixa de pedestre sem semáforo em algumas avenidas. Mas o que se vê comumente é até as pessoas atravessando fora da faixa. Agora, o que chama muita atenção nesse acidente em especial é que as pessoas estavam na faixa e foram 4 pessoas, né, atropeladas ao mesmo tempo. E aí a gente volta a falar da questão da imprudência. Com certeza. Imprudência, falta de cumprimento da legislação, né? Falta de gentileza no trânsito e leva a crer que alguma coisa levou aquele motorista a não ver essas 4 pessoas atravessando. E aí você fala da questão da gentileza, da falta dela. A gente percebe que às vezes o motorista, até uma pessoa para, mas o pedestre ele tem que estar atento 2 vezes, porque às vezes o motociclista não para. E aí ela vai tentar atravessar a faixa e o motociclista vem sem essa gentileza e acaba atropelando uma pessoa. Exatamente. Então, ao atravessar uma faixa, às vezes o primeiro carro para, o segundo não vai parar.
Então você tem que ter certeza que os carros pararam, né? Esperar 3, 4 segundos para ter essa certeza e atravessar a faixa. E a multa para esse motorista que comete esse tipo de infração, que não para na faixa especial para o pedestre, o que deve acontecer? O que de fato acontece com ele? É uma infração gravíssima, 7 pontos na carteira, R$ 191 de multa. E no caso do atropelamento, né, como houve aí, já implica também já a parte criminal, se houve dolo, intenção ou não, porque houve aí dano às pessoas, já complica um pouco mais para o motorista o que aconteceu. Nesse caso específico, nem socorro ele prestou. Ele para na frente do carro, mas não para socorrer as pessoas. A pena aumenta mais ainda, então, né? Isso, né? Descaso, né? Exatamente. Ele não prestou socorro, foi uma omissão de socorro. Além de ter atropelado as pessoas, não prestou socorro. Ok, eu conversei com a especialista em medicina de tráfego, Rita Camarão, mais uma vez, muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos e que as pessoas sejam mais conscientes e sejam mais gentis também no trânsito, né, Rita? Obrigada a você, Eliane. Bom dia a todos. Bom dia. E olha, a gente segue falando agora de economia. A Bovespa teve alta de 4,7% aos 43.234 pontos. O dólar comercial teve queda de 1,81% e vale R$ 3,95. O peso argentino teve queda e vale 26 centavos. O euro também teve queda de 2,88%, está cotado a R$ 4,34. E a seguir que você vai saber mais sobre as constelações familiares e as últimas informações sobre a greve dos rodoviários. 7h47. O Bom Dia Maranhão volta já. E no Jardim Eldorado, moradores andam assustados devido à insegurança na área. Nas casas, nem mesmo as câmaras e cercas elétricas têm sido suficientes para inibir a ação dos criminosos. Esta é a Rua Raimundo Leal, no bairro do Jardim Eldorado. No local são várias casas e condomínios, praticamente todas com a segurança reforçada, com cerca elétrica e câmeras de segurança. Isso tem uma explicação: o índice de violência é grande na área. Eu vim 6 horas da tarde, tentaram me assaltar lá no canto lá. Mas eu, graças a Deus, fui mais rápido que ele, né? Cleiton foi a única pessoa que ainda aceitou conversar com a nossa equipe. Os moradores têm medo. Nos finais de semana, a movimentação é pequena na área. Ele nos conta que os assaltos são recorrentes, a qualquer hora do dia. Isso aqui, assalto é de segunda a domingo. Basta passar, principalmente mulher. Mulher com criança no colo também, eles tomam celular, bolsa, o que tiver. A rua é um importante trecho que liga os bairros do Turu e Coama e duas das principais avenidas de São Luís, a São Luís Rei de França e a Daniel de Latouche. A falta de segurança no Jardim Eldorado pode ser a explicação de muitas casas que estão à venda. Cleiton ainda ressalta que é muito difícil ver uma viatura da polícia fazendo ronda para fazer o trabalho preventivo e inibir a ação dos bandidos. A viatura é difícil demais, hein, olhar, difícil demais. É raro, né? Raro, eu acho que por semana eu acho que não passa nenhuma. Eu acho que no mês, se passar 2 é muito. E olha só, a Polícia Militar do Maranhão informou por meio de nota que equipes do 8º BPM responsável pelo policiamento no Jardim Eldorado irão intensificar as ações em todo o bairro e também na região do Turu. Mas segundo a PM, atualmente toda a área conta com uma viatura do Ronda da Comunidade, além do policiamento, que é feito em motocicletas. Agora vamos falar de um assunto que muitas pessoas ainda desconhecem. Você já ouviu falar em constelação familiar? É ela que revela os mecanismos inconscientes do nosso comportamento e as influências externas. Para a gente entender mais, saber mais sobre esse assunto, eu converso agora com o psicólogo e também terapeuta Aziz Santos. Bom dia, Aziz. Seja muito bem-vindo ao Bom Dia Maranhão. E realmente é um tema novo para muitas pessoas. Eu queria que você começasse falando para a gente, explicando o que são essas constelações familiares. Muito bem, bom dia a todos os nossos telespectadores. As constelações familiares são consideradas uma terapia breve, cujos pilares teóricos são 3, que são chamados de ordens do amor. Sim. Quais são elas? A ordem da precedência, quer dizer,
Quem veio primeiro na família tem o seu lugar de primeiro. Quem vem em segundo, o seu lugar de segundo e assim sucessivamente. Quando esta ordem de precedência ou ordem hierárquica, ela é quebrada, por exemplo, um filho, quando quer ser maior do que o pai, isso então desarmoniza o clã familiar e gera inúmeros problemas, inclusive de saúde. A outra ordem do amor é a ordem da exclusão-pertencimento. Todos nós temos o direito de pertencer. E quando alguém é excluído, isso também gera muitos problemas na família, inclusive de ordem de saúde também. Não, e você fala dessa questão da saúde, né? Essa questão da saúde também é importante nessa parte das constelações familiares. Que tipo de doença essas constelações familiares tratam, Aziz? Pois é, só para eu lhe dizer a última ordem do amor, que é muito importante, é do equilíbrio entre dar e receber. Ninguém pode apenas receber ou somente dar. Tem que haver um equilíbrio para que a relação seja saudável. Uma troca, né? Sobre doenças que você falou, e muito bem colocada a sua pergunta, eu vou dar um exemplo único que pode servir para a gente entender bem como é que isso é processado. As depressões psíquicas. Então, inúmeras, milhares de constelações feitas no mundo inteiro têm mostrado que essas depressões são basicamente a falta de uma boa relação entre filhos e pais, por exemplo. Sim. Por quê? Porque os filhos recebem a vida dos seus pais, o que é sagrado. Sim. E quando ele não a recebe totalmente, integralmente, e se queixa que podia ser mais e mais aquilo, ele então não está enraizado devidamente na sua família. Isso cria desordem e isso geralmente leva à depressão. Então é preciso que você olhe isso sistemicamente, tudo que está excluído, por exemplo, ou se a ordem de precedência não está exatamente respeitada naquele clã familiar. Vai ter um curso, inclusive, aqui na capital, para formar consteladores, é isso? Quando é que vai ser esse curso, Aziz? Quem pode participar desse curso também? Não há requisitos prévios de participação, qualquer pessoa pode participar. Esse curso de formação, ele vai começar agora no dia 4 de março, o primeiro módulo, são 8 módulos. Por sinal, o juiz Dr. Sami Torche, que ele está fazendo um excelente trabalho na área da Vara das Famílias, na Bahia, Sim. Ele vai ser um dos palestrantes deste módulo. Então, é muito importante que as pessoas possam conhecer e fazer a formação em constelação familiar, porque ela tem ido para o mundo inteiro com muito êxito. Onde as pessoas podem se inscrever? Elas podem se inscrever neste endereço que eu vou lhe dar. inscrição@ieste.com.br. Esse endereço ele vai estar daqui a pouquinho disponível também na nossa página no idifusora.com. Caso alguém não grave agora durante a entrevista, Exatamente. ele vai estar disponível na nossa página no idifusora.com. Então, só reforçando, o curso ele começa no dia 4 de março, não é aqui isso? no Hotel Biarritz, na Holandesa. Ok, eu conversei com o psicólogo e terapeuta Aziz Santos, mais uma vez, muito obrigada. Esse é um tema muito amplo, que requer muita atenção também quando a gente fala de constelações familiares. Mais uma vez, muito obrigada, viu, Aziz, pela sua presença aqui. Bom dia para você. Bom dia, muito obrigado a você e aos nossos telespectadores. Ok, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente traz mais informações sobre a paralisação por parte dos rodoviários. Eu volto já. Vamos voltar a falar ao vivo com o repórter Eduardo Ericeira, que tem mais informações sobre a paralisação de grande parte dos rodoviários. Ô Eduardo, o que a população espera realmente é que não haja mais nenhum tipo de aumento. Hoje está prevista, inclusive, uma reunião para tratar também desse assunto, é isso? Pois é, Eliane, uma rodada de negociação aí, mais uma vez, ontem teve uma, não chegou a um acordo, hoje mais uma rodada de negociação envolvendo os rodoviários, também a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes e o Sindicato Patronal, que é o Sindicato das Empresas de Transporte. Essa reunião está prevista para acontecer às 9 horas da manhã, também tem uma outra reunião marcada para as 14 horas, 2 horas da tarde, com a presença de algum representante da Agência Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana, mas a previsão é que ele compareça também nessa reunião daqui a pouco, às 9 horas da manhã. Agora, falando sobre o aumento das passagens, eu conversei ontem com o Isaías Castelo Branco, é presidente do Sindicato dos Rodoviários. Ele disse que a categoria não faz esse tipo de paralisação para que se aumente a passagem. Isso é uma decisão da Prefeitura de São Luís e do Sindicato Patronal, e inclusive ele disse que a categoria é contra esse aumento por conta aí da má qualidade do transporte público e da falta de segurança. Ok, Eduardo Ericeira, ok. E o Bom Dia Maranhão termina agora. Até amanhã.